Olá, boa noite. São 19 horas e 47 minutos em Brasília. O Senado agora está no ar. Um crime que é confundido com contrabando agora vai fazer parte do Código Penal. Foi o que decidiu hoje o plenário. O texto foi aprovado por unanimidade e segue para a sanção presidencial. Diferente do contrabando, quando o infrator traz produtos proibidos no Brasil, o descaminho é um crime fiscal com pena menor, que varia de 1 a 4 anos de prisão. Já o contrabandista está sujeito a até 5 anos de prisão. Essa ação tem como objetivo agravar o crime de contrabando e definir claramente a figura típica do descaminho. 18 mil crianças são espancadas no Brasil todos os dias, segundo o Ministério da Saúde. Número que a Lei Menino Bernardo pode reduzir, mas ela exige uma mudança de comportamento que enfrenta resistência entre muitos pais. Aprovada a redação final. O projeto da Lei Menino Bernardo, aprovada no Senado, ainda precisa da assinatura da presidente Dilma Rousseff para entrar em vigor. Mas já tem pai preocupado. Primeiro precisa saber direitinho o que é, como vai ser aplicada, né? Porque uma coisa é palmada, outra coisa é maus tratos. Uma pequena correção o filho tem que ter, o pai tem que saber impor limites na criança. A criança não pode crescer pensando que pode fazer tudo. Como é que uma mãe vai ser punida porque dá uma palmada no filho? Né? Qual é a mãe que não dá uma palmada no filho? A Lei Menino Bernardo proíbe castigos físicos, tratamento cruel ou degradante contra crianças e adolescentes. Pela polêmica que causa entre os pais, já dá para ver que vai exigir uma mudança de cultura na educação dos filhos. Um adulto, ele dá uma palmada numa criança, a força é desproporcional a essa criança. Independente da idade, ainda é mais desproporcional ainda. E isso deixa marcas no presente e no futuro. No futuro, essa criança possa ter problema psicológico, essa criança possa, ou mesmo no presente, ter que fazer um tratamento psicológico, ou essa criança fica ansiosa, ela fica tímida, ela fica temerosa. As denúncias devem ser feitas ao Conselho Tutelar, que já está em quase todos os municípios. Mas ainda não há um conselho para cada 100 mil habitantes, como determina a legislação dos direitos da criança e do adolescente. Os governantes têm que repensar a necessidade de aumentar ou não o Conselho Tutelar. O pai ou responsável que bater no filho não vai ser preso. Agressores e vítimas serão encaminhados a tratamento psicológico e a programas de orientação. Esta psicóloga diz que é possível impor limites às crianças sem palmada. O grande possibilitador é o diálogo. Ele que vai fazer com que a gente acesse o outro com afetividade, com carinho, olhando no olho. Conversar em vez de bater é o que fazem os pais que defendem a lei. Eu sou a favor da lei, porque eu acho que evita qualquer tipo de agressão, é ótimo. A violência gera mais violência, né? E o amor não quer demais, assim, o amor, quanto mais amor você dá à criança, com mais segurança ela cresce. Está na Constituição a partir de hoje. Quem explorar trabalho escravo perde o imóvel. A emenda foi promulgada pelo Congresso Nacional, mas a polêmica em torno do assunto ainda não terminou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Na voz de Alcione, o lamento dos escravos brasileiros. O canto ecoou no plenário do Senado durante a sessão do Congresso que promulgou a emenda constitucional. O texto permite que a Justiça tome os imóveis onde forem flagrados trabalhadores escravos e o proprietário não terá direito à indenização. A escravidão que atualmente combatemos não é mais aquela institucionalizada, escancarada, aberta aos olhos de todos, mas nem por isso menos cruel e execrável. No Brasil, o governo federal libertou mais de 47 mil trabalhadores desde 1995. No ano passado, a maior parte era explorada na construção civil e na pecuária. Pará, Maranhão, São Paulo e Minas Gerais são os estados com o maior número de libertados.
A emenda 81 é apenas o primeiro passo para que os imóveis onde ocorra trabalho escravo sejam confiscados pelo governo e usados na reforma agrária ou em programas de habitação. Ainda é preciso regulamentar a matéria. Ou seja, o Congresso precisa aprovar uma nova lei para definir o que é trabalho escravo. De acordo com o Código Penal, é submeter alguém a trabalho forçado, jornada exaustiva e condições degradantes, assim como restringir a locomoção por causa de dívidas com o empregador. A ministra dos Direitos Humanos defende que a regulamentação siga o que já está na lei. A sociedade brasileira não admitirá retrocesso, que na regulamentação nós tiremos da definição do trabalho escravo aquilo que a legislação hoje já prevê. Só mexendo no bolso, só mexendo na propriedade é que você efetivamente consegue ter uma medida com eficácia para combater o trabalho escravo. O relator do projeto da regulamentação já avisou. Vai retirar do texto as expressões jornada exaustiva e condições degradantes. O conceito que está no Código Penal é um conceito vago, é um conceito frouxo. Jornada exaustiva é algo que não tem definição. Dormir numa rede é uma condição degradante ou não é uma condição degradante? Então tudo isso tem que ficar definido. Durante a sessão do Congresso, a atriz Letícia Sabatella, que representa a ONG Humanos Direitos, criticou o ponto de vista do senador. A verdade é que quem afirma que não há clareza sobre o conceito de trabalho escravo é porque não concorda com o conceito. Mas ele é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho e elogiado pela relatora das Nações Unidas para formas contemporâneas de escravidão. A legislação não pode criar insegurança jurídica. Nós temos, ao contrário, criar segurança jurídica para punir com rigor quem comete o trabalho escravo, mas nós não podemos generalizar e criar uma balbúrdia jurídica no país. Caberá a uma comissão especial de senadores e deputados decidir a controvérsia. A próxima reunião é na terça-feira. A nova lei agrícola norte-americana, aprovada no início deste ano, vai prejudicar o Brasil. A previsão foi apresentada hoje a senadores de duas comissões. Dados da Organização Mundial do Comércio apontam que o Brasil é o terceiro maior exportador agrícola do mundo, atrás de Estados Unidos e União Europeia. Mas a quantidade de subsídios que cada nação concede é bem diferente. Pelo menos 4,5% da renda do produtor norte-americano são subsidiados, do europeu 11,1% e do brasileiro 3%. Uma política que tem prejudicado principalmente as lavouras de milho, algodão e soja do Brasil. Em 2009, a OMC autorizou o Brasil a retaliar os Estados Unidos por causa da política de subsídios na produção do algodão. Em fevereiro deste ano, os norte-americanos aprovaram uma nova lei agrícola, a Farm Bill. Os especialistas brasileiros preveem que ela vai aumentar os subsídios e prejudicar a agricultura brasileira. A Farm Bill cria novos programas e seguro rural para proteger a renda do produtor. No caso do algodão, por exemplo, o governo norte-americano chega a garantir 80% do pagamento do prêmio do seguro e protege até 90% de perda de renda. Esse tipo de seguro tira o risco do produtor. Então, aí o produtor não tem mais risco. Essa é a grande preocupação nossa. A nova lei agrícola dos Estados Unidos, que tem vigência de 4 anos, impactará negativamente o preço do milho na ordem de 3% a 5%. Quanto ao algodão, espera-se redução de 4% nos preços internacionais. Em relação à soja, a expectativa é de queda de 3% nos preços. Como as novas leis agrícolas, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, ainda estão em fase de implantação, nada de concreto deve ser feito contra essas políticas por enquanto. O momento é de debate. Aqui no Senado, os parlamentares das Comissões de Relações Exteriores e de Agricultura vão marcar uma sessão temática no plenário do Senado e montar uma agenda de discussão com associações da agricultura brasileira. Nós podemos acompanhar o desempenho desses programas numa comissão, numa coordenação multidisciplinar, vamos assim dizer, dessas entidades todas que têm interesse pelo Brasil, justamente para que nós possamos ter munição para a hora certa, se assim necessário for, nós entrarmos com o painel na OMC.
coleta seletiva, reaproveitamento de resíduos, mostra de filmes ambientais. Na Semana do Meio Ambiente, o Senado divulga as boas práticas de sustentabilidade. A natureza pede socorro. Desde 2007, os relatórios do painel de mudanças climáticas da ONU mostram que o equilíbrio do clima no planeta está seriamente ameaçado por nossos padrões de desenvolvimento. Estudos científicos também apontam a falta de água potável como um dos grandes problemas do século XXI. Mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água de qualidade hoje em dia, e o problema vai se agravar. O tratamento do lixo é outro desafio. No caso do Brasil, é preciso garantir o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aprovada há 4 anos, a lei estabelece agosto desse ano como data limite para que todos os lixões do país sejam fechados. No lugar deles, aterros sanitários, coleta seletiva, reuso e reciclagem. Em sintonia com tudo isso, o Senado está promovendo a sua Semana do Meio Ambiente, um chamamento para que todos façam a sua parte em defesa do planeta. Uma mostra de cinema trouxe para o Senado 39 filmes selecionados pelo Ministério do Meio Ambiente para o circuito Tela Verde. E no viveiro do Senado acompanhamos uma visita guiada para a divulgação das boas práticas de sustentabilidade já adotadas no Senado. Produzir mudas, árvores e mudas para casa, sem gerar, para diminuir o impacto de carbono que a casa tem. E a gente faz isso usando os insumos que a casa produz, ou seja, a gente faz isso utilizando restos vegetais, restos orgânicos da casa, que são restos de restaurante, borra de café e resto de poda dos jardins. Com a Semana do Meio Ambiente aqui no Senado, a gente visa sensibilizar tanto os servidores quanto os visitantes da casa sobre as ações na área de sustentabilidade. Ao longo de toda a semana, os servidores receberam orientações sobre a coleta seletiva e a destinação adequada de resíduos, inclusive o lixo eletrônico, e passaram a conviver com as estantes do desapego. Uma oportunidade de se livrar de tudo que está sobrando em casa, mas que ainda pode ser útil para outras pessoas. O Senado tem sim esse compromisso, não só da redução, da reutilização, da reciclagem e também de contribuir com a legislação para que possa melhorar o nosso planeta. A água cai do céu, mas ela não é de graça e nem vai durar para sempre. Escolas de educação básica que vão até o 9º ano do ensino fundamental serão obrigadas a exibir filmes brasileiros, pelo menos 2 horas por mês durante o ano. Para virar lei, o projeto do senador Cristóvão Buarque só precisa ser sancionado pela presidente Dilma. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta sexta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.